Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho, nós estamos vivendo a 11ª semana do tempo comum. E hoje nós vamos refletir o evangelho que está em Mateus, no capítulo 6, do versículo 7 ao 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos no discurso do Sermão da Montanha que Jesus proclama, que o evangelista Mateus passa para nós. E esse texto que nós estamos vendo hoje faz parte, é uma continuação do Sermão da Montanha, depois de Jesus falar tantas coisas, orientar, guiar, onde ele falou, no evangelho que nós refletimos, onde falou do jejum, da esmola, da oração. E quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a rezar, Jesus nos dá essa fórmula, a fórmula do Pai Nosso. Mas nós precisamos estar atentos a algo que ele começa antes de ensinar, que nós não façamos, não rezemos como os pagãos, que acreditam que a sua oração vai ser atendida pela força da sua palavra, e não pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. A fórmula mágica da oração ser atendida não é aquilo que a quantidade das palavras que nós proclamamos, mas o nosso coração, o nosso sentimento para com Deus, a nossa intimidade com Deus é que vai fazendo com que nós busquemos esse momento de oração. O bom filho fala com o pai, não é? Não é assim que a gente costuma dizer? O bom filho fala com o pai, o bom filho conversa com o pai. E a nossa oração é um diálogo, é uma intimidade com Deus que é Pai, que o próprio Jesus veio nos mostrar e nos revelar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E nessa fórmula que Jesus dá para nós, da oração do Pai Nosso, está inserida qualquer outra oração que nós formos fazer, seja que caminho que nós formos seguir, seja o que quer que nós tenhamos que pedir ao Senhor. Então, primeiro nós precisamos reconhecer que Deus é Pai, que Ele é nosso Pai, Ele não é só meu, Ele é Pai meu e de toda a humanidade, por isso Pai Nosso. E reconhecer
que só Ele é santo, reconhecer toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz por nós. Então, dar a Ele, né, o devido respeito, santificado, só Tu és santo, só o Teu nome é santo, santificado seja o Teu nome. E nós precisamos pedir, né, venha a nós o vosso reino, o seu reino de paz, o seu reino de justiça, que nós saibamos reconhecer a presença, a Tua presença, a presença da Tua palavra na nossa vida, no nosso meio. E seja feita a Tua vontade. Muitas vezes é o ponto que mais atrapalha a nossa vida. Nós pedimos muitas vezes nas orações a Deus uma coisa, mas nós queremos que Deus faça e faça, né? Não a vontade dele, mas a nossa vontade. Então, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, Senhor, e muitas vezes quando nós não entendermos a sua vontade, dá-nos a sabedoria, dá-nos o entendimento para que nós possamos aceitar a tua vontade do jeito que ela é. Mas nós colocamos, Senhor, toda a situação que nós estamos vivendo em tuas mãos. E diante dessa situação, seja feita a tua vontade. A tua vontade seja feita, Senhor, aqui nessa vida que nós estamos e seja feita no céu. E chega no ponto que muitas vezes é até um atrapalho, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É o de cada dia. Não é o pão para a próxima semana, não é o pão para o próximo mês, para o próximo ano. Nós precisamos aprender a viver a cada dia, porque nós só temos hoje para viver. Deus só Deus nos deu o dia de hoje para vivermos e nós precisamos viver bem a cada dia da nossa vida. O pão nosso, o pão da Tua palavra, Senhor, o pão da força, o pão espiritual, o pão material, no dia de hoje, Senhor, nós precisamos desse pão, dá-nos hoje, dá-nos esse pão que vai fazer em nós a mudança, a transformação. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o amanhã que nos esquecemos de viver hoje. Ficamos tão preocupados com o que vai acontecer no próximo dia que acaba passando despercebido toda a bênção e toda a graça que Deus tem e que Deus preparou para cada um de nós a cada dia, a cada minuto da nossa vida. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, né? Só esse ponto é que tem uma condição quando Jesus nos ensina essa oração. Pai, perdoa, assim como eu perdoo. E quando muitas vezes está difícil de perdoar, nós precisamos pedir, Pai, está difícil de perdoar. Ajuda-me, ensina-me, dá-nos a força do Teu Santo Espírito para aprender a perdoar, para conseguir perdoar, porque é uma condição para que também eu seja perdoado. E livra-nos, Senhor, livra-nos das tentações, livra-nos do mal. Que seguindo por essa direção, seguindo por este caminho da oração do Pai Nosso, nós possamos fazer qualquer outro tipo de oração, acreditando que nós temos esse Pai que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que olha para nós e, como Jesus mesmo disse, antes que nós peçamos, Ele sabe das nossas necessidades. Por isso, querido irmão, querida irmã, fazendo essa oração do Pai Nosso, que nós possamos refletir na nossa vida e na nossa comunhão com o Pai. O bom filho com o Pai conversa. Se amamos a Deus, com Ele temos intimidade e temos diálogo. Nós não vamos conseguir rezar plenamente se nós não tivermos essa comunhão e esse amor com Deus. Que eu e você, diante desse guia, desse roteiro dado por Jesus, possamos viver uma vida plena de oração.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.